Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática para o 7º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduca em Ação, que temos programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Luan Evangelista e nossas aulas têm acessibilidade em Libras com o intérprete Clayton e o nosso tema de hoje é medidas de volume, tá? Então, o que seria medidas de volume? Olha só, é agora que você começa a ter uma noção de imagens em 3D. Já viu aí o cinema 3D? Obviamente, provavelmente, ou você já deve ter escutado pelo menos falar de um cinema 3D, se não já até tem assistido algum filme em 3D. O que é o filme 3D? É um filme que te dá a sensação de profundidade, é que você tem uma noção ali de profundo. Então, o que seria o 3D? O 3D seria 3 dimensões, só que tem alguns detalhes aí, vamos entender? Olha só, eu tenho aqui uma figura geométrica, tá? Ela é espacial, então nessa parte da geometria a gente chama de geometria espacial, ou seja, é uma diferente da geometria plana. Lembra lá, vocês dois, a geometria plana? A geometria plana você tinha 2D, ou seja, é só 2 lados. Agora a geometria espacial você vai ter 3 detalhes ali que você vai conseguir visualizar a imagem de um jeito diferente. Que olha só, nesse caso aqui é o comprimento, a largura e a altura, tá? Então nessa situação a gente começa a preocupar com profundidade, né? Temos ali o nosso 3D ali com a sensação de profundidade. Apenas sensação, tá? Aqui é óbvio que está num plano. A televisão está no plano, só que nós aqui observamos a imagem e temos a sensação de 3D, né? Olha só, temos aqui uma imagem que parece aparentemente ter largura, ter aqui uma profundidade, tá? Mas enfim, em termos técnicos e matemáticos, temos aqui 3D, né? Comprimento, largura e altura. Show de bola? Então olha só. Como que eu faço primeiro essa relação? Lembra lá que eu dei uma aulinha para vocês, ensinando ali transformações de medidas, que ela é importantíssima? Primeira coisa que você tem que entender aí, tatuar no corpo, cara. Você tem que entender, cara. Olha só, 1 litro, cara, você vai lembrar disso lá na prova. Quando você estiver fazendo prova, você vai falar, nossa, o Titi Luan me ensinou isso. 1 litro equivale a 1 quilo. Baseado nisso, agora você já pode desenvolver sua matemática aí. Por quê? Porque associe, por exemplo, eu falo para você, eu tenho 3 litros de arroz. Aí você já trava, meu Deus do céu. Quantos que é 3 litros de arroz? Não faz sentido, né? Mas faz sentido sim, e 3 litros está para quilos, tá? Então olha só outras relações de litro. Ó, 1 cubo de aresta, um diâmetro, né, um decímetro, na verdade, decâmetro, tá? Decâmetro. Capacidade para 1 litro. Dessa forma, podemos concluir que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Então, olha só, 1 centímetro cúbico é 0,001 litros, que equivale também a 1 ml. Show de bola? Então, olha só essa transformação. Lembra que eu ensinei para vocês? Lembra lá? Lembra que tinha a tabela padrão, temos aqui a padrão. Porém, se a gente colocar elevado ao cubo aqui, nós vamos multiplicar por 1000 quando andamos para a direita. E quando voltamos à esquerda, nós dividimos por 1000, cada casinha, tá? Então não confundam, não é 3000 aqui, não, é 1000, 1000 e 1000. Então, olha, se a gente junta 1000 mais esse aqui, aí vai juntando, vai somando, entendeu? A gente vai fazendo por partes. Então, olha só, quero transformar de 1 metro cúbico para sei lá, centímetro cúbico. Então, eu vou pular 2 casinhas para a direita e vou multiplicar por 1000 primeiro, depois eu vou multiplicar novamente por 1000. Sem segredo, essa aulinha aí eu já dei para vocês. Tô dando uma pincelada porque esse conteúdo, ele vai cobrar muito de vocês essas transformações. Então, cuidado demais com esse negócio. Olha só então, como que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Uma imagem mais comum aí na hora de calcular um certo volume seria um paralelepípedo, que nada mais é que multiplicar o comprimento, a largura e a altura, certo? Então nós vamos multiplicar, nós estaremos ali multiplicando as relações entre
entre esses vértices, né? Lembra lá da aulinha também, ó? Isso aí você aprendeu em geometria plana, geometria... eu acho que foi em geometria... Olha só, aqui a gente tem a aresta, né? Temos os vértices e temos as faces, né? E olha só, nessa aresta aqui, ela é diferente dessa, que é diferente dessa. Mas temos aí a sensação de profundidade, como eu havia dito para vocês. E para calcular o volume desse objeto, nós vamos multiplicar os seus lados, tá? Os seus arestas. E aí temos aí comprimento vezes a largura vezes a altura. Show de bola? Nem sempre vai estar com esses nomes, tá? Por isso que eu estou falando para vocês que são apenas lados. Mas cuidado com as imagens, cuidado com as figuras, que elas numericamente podem ter valores diferentes, ok? E olha só o cubo. O cubo não. O cubo, se ele falar para você que é cubo, as arestas são iguais, tá? Então essas numerações aqui seriam iguais. Porém, somente se ele afirmar para você que é um cubo, certo? Então olha só, volume do cubo, aresta vezes a outra aresta, vezes a outra aresta. Então, temos aí aresta ao cubo, ou lado ao cubo, tá? Então, é assim que calculamos volume. Luan, como que eu coloco isso em prática? Por exemplo, na piscina. Para você colocar uma quantidade X de água dentro da piscina, você precisa ter essa noção aí de quanto de água vai colocar, e aí nós fazemos essa relação sobre o volume, certinho? Então, olha só. Vamos fazer essa questãozinha aqui rapidinho. Faça as transformações abaixo. 38 decâmetro ao cubo em milímetro ao cubo. Então, vamos lá na tabelinha. Olha só. Perdão, decímetro, tá? Eu estou falando decâmetro, é decímetro. Olha só. Quero de decímetro ao cubo para milímetro ao cubo. Opa! E agora, o que eu faço? Simples. Basta eu pular quantas casinhas? Uma, duas, viu aí? Tanto que é simples. Então, fazendo isso, basta eu acrescentar a quantidade de zeros que tem na frente aqui, ó. Não precisa nem multiplicar, ficar, nossa, quebrando a cabeça. Meu Deus, vou multiplicar por 1000 primeiro, depois por mais 1000. Olha só, qual que era o número lá? 38. Então, olha só, você vai acrescentar quantos zeros à frente? 3 aqui, 3 aqui. Então, fica 38, né? Milhões, milhões? 38 milhões. Basta eu colocar a quantidade de zero. Ou então você faz no bruto mesmo, multiplicando. 38, que estava aqui. Aí eu multiplico por 1000, aí multiplico por mais 1000. Entendeu? E aí vai dar 38 milhões. Olha só a nossa B, nossa questãozinha B. 45,8 decâmetros ao cubo. Agora sim é decâmetro ao cubo, que é o DAzinho aí, ó, DA. Decâmetro ao cubo em hectômetro ao cubo. Vamos ver lá? Olha só, onde está o hectômetro? E onde está o decâmetro? Opa, então basta eu voltar uma casinha. Então vai ficar 0,00045, o que tiver de lá de número. Então o que eu quero que vocês entendam? Essas transformações, elas são muito básicas. E o que acontece nessa bagunceira aqui toda? Basta eu brincar com as quantidades de zero que está rolando ali no meu número. Se eu vou para a direita, eu vou multiplicar. Se eu volto para a esquerda, eu divido. Igual eu falei, na última aula, teve uma aulinha para trás aí que a gente viu sobre isso. Muito simples, porém, é aqui que a gente vai aplicar isso. Então, cuidado, porque na hora da prova tem gente que erra isso aqui demais. Demais. Cuidado, cuidado. É muito importante você observar esse padrão, certinho? Então, vimos aí que temos arestas, né, em relação às geometrias e os objetos que estão representados. É óbvio que tem outros além desses, né? Por base a gente estuda o paralelepípedo, que basta eu multiplicar, então, para calcular o volume, o comprimento vezes a largura vezes a altura. E olha só, qual que seria a unidade de medida? A unidade de medida de volume sempre estará elevada ao cubo. Por exemplo, metros, aí você não pode esquecer de colocar lá o 3 em cima, que está ao cubo, tá? Igual quando eu calculo áreas. Então eu coloco lá 25 metros, metros o quê? Metro cúbico, no caso do cálculo de cubo, ou de volume. Agora quando vamos calcular área, é ao quadrado. E só um lado, Luan, quando eu for denotar apenas um lado aqui, o comprimento, aí a gente utiliza só o metro, por exemplo, sem nada elevado. Agora quando calculamos a área ou o total do volume, aí a gente vai modificando o número que está aqui no expoente, tá? Então, cuidado demais com isso aí, que faz diferença na hora da prova. Quer ver? Olha essa questãozinha aqui, que a gente está vendo aqui.
O cubo A, representado abaixo, possui volume igual a 64 centímetros cúbicos. Olha só, o cubo A, quem que é o cubo A? O cubo rosa, né? Possui abaixo volume igual a 64 centímetros ao cubo. Sabendo que a aresta do cubo A... Opa, pera aí. Sabendo que a aresta do cubo A mede o dobro da aresta... Olha só. Sabendo que a aresta do cubo A mede 2 vezes, que é o dobro, né, da aresta do cubo B. Então, o volume do B é... Presta atenção, eu vou te dar um direcionamento de como você analisa esse tipo de exercício aqui. Quando você for calcular esse tipo de situação aqui, o que o aluno deve observar? O cara fica doido, né? Ele já olha o gabarito e fala, meu Deus do céu, é 8, 2, 4 ou 1? Aí ele fala assim, nossa, deve ser C de Cristo ou D de Deus. Ah, não, peraí, eu acho que é A de amor, porque hoje eu já acordei com o coração mais apaixonado. Mas não tem nada a ver. Calma, não desespera e dá uma esquecida nesse gabarito. É importante você olhar, né, quais são as unidades, mas volta no exercício e pensa como que eu vou desenvolver esse exercício para respondê-lo. Porque olha só, ele te deu valores algébricos, mas ele te deu valores que estão ali verbalmente misturado. Por exemplo, olha só, o que ele fala? Ele fala que o volume total é 64 centímetros cúbicos. Opa! Então, o volume total é 64 centímetros cúbicos. E aí, ele fala aqui, a aresta... Luan, o que é aresta? O que você me ensinou que era aresta? É apenas um lado do cubo A, mede o dobro, então 2 vezes do A, do ladinho do A aqui, mede isso aqui, da aresta do cubo B. E como que eu vou calcular o volume do cubo B, então? O volume do cubo B, basta eu multiplicar esse vezes esse vezes esse. Mas você lembra que anteriormente eu falei o seguinte para vocês? Pô, se eu vou calcular o volume do cubo, eu subentendo que as arestas são todas iguais. Então eu consigo descobrir o valor de cada aresta. Por quê? Basta eu multiplicar, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3, que eu tenho aí um certo valor, certinho? Então o que eu faço aqui nessa situação? Raiz cúbica de 64, achei esse aqui, o valor dessa aresta, divido ela por 2 e multiplico todos os lados aqui, esse vezes esse vezes esse, e você encontra aí todo o valor que você precisa para desenvolver esse tipo de exercício. Então, muito obrigado, estudantes, fiquem ligados, porque amanhã teremos aulas para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de Língua Inglesa e Língua Portuguesa. Lembrando que esse é o Seduc em Ação, transmitido no canal do YouTube da TV Brasil Central e no site da Seduc em Ação. Até a próxima!